Leitura em áudios do livro Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, de Joyce Meyer, pela Belo Publicações, capítulo 13, Uma Mente Julgadora, Crítica e Desconfiada, parte 2. Semeando e colhendo julgamento. Não julgueis e critiqueis e condeneis os outros, para que não sejais julgados e criticados e condenados vós mesmos. Pois, com o critério com que julgardes e criticardes e condenardes os outros, sereis julgados e criticados e condenados. E de acordo com a medida com que tiverdes medido os outros, vos medirão também. Mateus 7, versículos 1 e 2. Essa passagem diz-nos claramente que colheremos o que plantarmos. Gálatas 6, 7. Semear e colher não se aplica apenas às áreas agrícola e financeira, aplicam-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor que conheço diz que quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele se pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Médico, cura-te a ti mesmo. Porque vês e olhas fixamente tu o argueiro minúsculo que está no olho de teu irmão, porém não reparas e meditas na trave de madeira que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o minúsculo argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então verás claramente para tirar o minúsculo argueiro do olho de teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. O diabo ama manter-nos ocupados, julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça a parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Amai-vos uns aos outros. Não dei aos cães o que é santo, as coisas sagradas, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Mateus 7, versículo 6. Creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros, mas em vez disso, os julgamos e criticamos. Tomamos algo santo, amor, e o jogamos para os cães e os porcos, espíritos demoníacos. Abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Quando fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma cristã, batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses de gravidez, fiquei com muito enjoo. Perdi peso e energia, passava a maior parte do meu tempo no sofá, nauseada e tão cansada que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante minhas 3 outras gestações. Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito da palavra de Deus, então não usava minha fé ativamente para nada. Agora, estava muito familiarizada com as promessas de Deus, e mesmo assim estava doente, e nem mesmo muitas orações a Deus e repreensão ao diabo estavam removendo o problema. Um dia, enquanto estava na cama ouvindo meu marido e meus filhos se divertindo no pátio atrás da casa, perguntei a Deus agressivamente: o que está errado comigo? Por que estou tão enjoada? E por que não estou melhorando? O Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7:1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e de novo. Finalmente, Deus abriu minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos antes. Eu havia dirigido um estudo bíblico doméstico ao qual compareceu uma jovem senhora, a quem chamaremos de Jane. Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou. Mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente porque ela estava sempre cansada e se sentindo mal.
Enquanto estava deitada naquele dia, lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando-a e criticando-a porque ela não se esforçava nas suas circunstâncias e não era diligente em vir ao estudo bíblico. Jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira. Apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente. Agora eu estava nas mesmas condições de Jane 2 anos antes. Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras 3 gestações, tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo meu julgamento e crítica. Eu tinha tomado minhas pérolas, a coisa santa, minha habilidade de amar Jane, jogado aos cães e porcos, e agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços. Posso dizer-lhe, fui bastante rápida em me arrepender. Assim que eu fiz, minha saúde foi restaurada e passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez. Desse incidente, aprendi uma importante lição sobre os perigos de julgar e criticar os outros. Gostaria de poder dizer que depois daquela experiência jamais cometi outro erro daquela natureza, mas sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então. Cada vez Deus tem precisado tratar comigo pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns para com os outros, mas em vez disso, devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para com os outros, da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito por nós. Efésios 4, versículo 32. Julgar traz condenação. Portanto, és indesculpável, não tens desculpa ou defesa ou justificação, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas e passas sentença a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas habitualmente, praticas as próprias coisas que condenas e censuras e denuncias. Romanos 2:1. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender esse princípio. Eu estava ponderando por que nós mesmos fazíamos alguma coisa e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha para todos os outros com lente de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas, quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, Mateus 7,12, é um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda e cuida com toda a vigilância o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Se você quer vida fluindo para você e de você, guarde seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica, entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. Suspeite da suspeita. O amor tudo suporta sobre qualquer coisa e tudo que venha está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. 1 Coríntios 13, versículo 7. Posso dizer honestamente que a obediência a esta passagem tem sempre sido um desafio para mim. Fui criada para ser desconfiada. Na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles fingissem ser bons, porque deviam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos seus motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas não apenas antes de me ter tornado uma cristã ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, ela precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela, murmurando-a para você mesmo, pensando nela. Nós temos um maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Deus faz isso por mim quando estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. O homem natural pensa, se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Talvez, mas os benefícios superam de longe quaisquer experiências negativas.
Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é esta: os caminhos de Deus funcionam, os caminhos do homem não. Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita, e da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia, permita o que ele permite e rejeite o que ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devemos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada uma a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olho negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais, maravilhas e milagres que ele fazia, creram no seu nome e identificaram-se com seu grupo. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos os homens. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele não precisava que ninguém lhe desse evidência sobre os homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele podia ler os corações dos homens. João 2, versículos 23 a 25. Certa vez, depois que fui envolvida em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe João 2, versículos 23 a 25 à minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles ou que não tinha confiança neles. Apenas explica que, como ele entendia a natureza humana, que nós todos temos, não se confiava a eles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos a porta para o diabo. A primeira carta de Pedro 5,8 diz: Sede bem equilibrados, sóbrios de mente, vigilantes e cautelosos em todas as ocasiões, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, com fome selvagem, procurando alguém para agarrar e devorar. Aprendi que estava me apoiando nas senhoras desse grupo e colocando nelas uma confiança que pertence apenas a Deus. Só podemos ir até aí em qualquer relacionamento humano. Se formos além da sabedoria, problemas surgirão e seremos machucados. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado de discernimento de espíritos, 1 Coríntios 12:10. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada, o discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarça de dons do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele. Não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Palavras doces, agradáveis e curativas. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta o conhecimento e a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, versículos 23 e 24. Palavras e pensamentos são como osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Hebreus 4:12. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos, mas tais palavras afetam nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca, e é triste dizer algumas vezes, elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida, João 10:10. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará num novo estado de vida.